vidas, né? E em primeiro lugar, gente, a gente tem que reconhecer que o medo é real. Ele vai nos assolar, ele vai nos atingir. E Davi, ele não esconde o medo. Ele reconhece que esse sentimento, ele existe, de medo. E sentir medo é humano, mas a gente não pode ser dominado por ele, lembra? A gente não pode permitir que esse medo governe a nossa vida, as nossas emoções, a nossa alma. E Davi, ele escolhe confiar em Deus, né? Apesar de sentir medo, porque vamos combinar, ele estava com medo. Ele estava num lugar onde ele podia ser morto ali. E confiar, gente, não é uma emoção. Eu vou sentir de confiar. Não, confiar é uma decisão, é um posicionamento. Eu vou confiar. Porque o medo, muitas vezes, ele vai tentar nos paralisar. A ansiedade vai querer nos sufocar. Sabe aquilo de respirar, de palpitar o coração? Mas assim como Davi, nós vamos nos posicionar e declarar, eu vou confiar. Amém? Então, em primeiro lugar, né, o medo é real. Nós temos essa consciência de saber que o medo, ele existe. Né? E em segundo lugar, confiar em Deus é uma decisão, não um sentimento. É um posicionamento de fé. Quando nós confiamos no Senhor, nós estamos dizendo assim para Ele, ó, eu sei que mesmo não entendendo o que está acontecendo, o Senhor está no controle da minha vida. Né? Quem já orou assim? Amém? Senhor, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor está no controle. O Senhor conhece o meu futuro, o Senhor conhece o teu futuro. Né? O Senhor vê o que a gente não enxerga. O Senhor vê lá na frente aquilo que a gente não está enxergando. Né? Você crê nisso? E confiar em Deus é uma atitude espiritual, não emocional. Né? É olhar para Deus acima de qualquer circunstância. É olhar para o Senhor e saber, não, Ele está comigo, né? Ele está ali. Paulo e Silas, gente, que é um exemplo de confiança em Deus tremendo, né? Que eu amo essa passagem que está em Atos 16. E o contexto dessa passagem diz assim, ó, era uma jovem que havia um espírito de adivinhação. E ela estava atrás lá de Paulo e Silas, eles estavam pregando o evangelho, né? E ela ficou seguindo eles assim por dias. E ela dizia assim, estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela estava fazendo, gente, ela estava falando a verdade. Só que Paulo, no coração dele, ele sabia que havia um espírito de adivinhação ali, naquela mulher. Né? E ela fez isso por muitos dias. E Paulo, a Bíblia diz que ele se perturbou com aquilo. Né? Ele falou assim, meu Deus, essa mulher não para de ficar falando. Né? E ele voltou-se para ela e disse ao Espírito. Ele não disse para ela. Preste bem atenção, ele disse ao Espírito, a Bíblia fala isso. Em nome de Jesus, eu te mando que saias dela. E na mesma hora, aquele espírito de adivinhação saiu. E os senhores que ganhavam dinheiro, né, por conta dela ali, os senhores dessa mulher, viram assim, a esperança assim, de lucro deles caírem, né, por terra. Não vou ter mais lucro, porque esse espírito de adivinhação foi embora, então ela não vai mais poder trabalhar com a gente, porque ela se converteu ali. Né? E daí eles foram para os magistrados e disseram que eles estavam perturbando ali na cidade. Estavam fazendo muito barulho, perturbando as pessoas na cidade. E prenderam Paulo e Silas. Agora eu quero ler com vocês em Atos 16, a partir do 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Pense, gente, tiraram as roupas deles para baterem neles, nos dois ali. O carcereiro, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, aqui eles estavam machucados, né, nus, com os pés no tronco ali, mas por volta da meia-noite, gente, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. Ou seja, eles cantavam tão alto
que os outros presos ali nas outras celas, nos outros lugares, estavam ouvindo os dois cantando. E, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E, imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes e todos se soltaram. Gente, e aqui, no decorrer da história, o carcereiro queria se matar, porque viram que todos os outros presos também estavam soltos, além de Paulo e Silas. E Paulo e Silas falaram, não se mate, nós estamos todos aqui, não vamos sair daqui. E eu sei que o mesmo carcereiro, né, que mandou açoitá-los, que açoitou eles, que bateu neles, que machucou eles, limpou as feridas deles, né, e levou para a casa deles, e ele comeu ali toda a casa, que é tão famosa aquela frase, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né, o carcereiro disse isso. E assim, mas o que eu quero deixar aqui claro para vocês, é que eles estavam numa situação difícil. Eles eram crentes, pregando o evangelho. E o que aconteceu? Foram presos, foram açoitados, mas mesmo assim eles creram, eles confiaram no Deus, que tudo pode, que tudo vê. Mesmo quando as circunstâncias não estão a nosso favor, mesmo quando eles estavam muito machucados. Imagine, né? Mas eles cantaram hinos, oraram ao Senhor, louvaram ao Senhor em todo o tempo. Eles confiaram no Deus que tudo vê, que tudo pode. Amém, gente? Em terceiro lugar, nós confiamos quando nós estamos firmados na palavra de Deus. Paulo e Silas, com certeza, eles estavam firmados ali na palavra de Deus. Aqui no Salmo 56 também, no versículo 4, diz assim, ó, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, e não temerei, que poderá fazer-me o simples mortal? O que Davi ele estava querendo dizer aqui? Né? O que as pessoas podem fazer contra nós? É a mesma coisa que Paulo e Silas estavam ali naquela prisão. O que essas pessoas eles podem fazer contra nós? Pode nos bater, pode nos machucar, mas a alma não. A alma pertence ao Senhor, o espírito pertence ao Senhor. Né? O que as pessoas podem fazer contra nós? Podem trazer dor, sofrimento e até morte, como mataram Estevão ali também, o primeiro mártir, né, do Evangelho ali em Atos. Mataram Estevão, mas Estevão, ele olhou para o céu e viu os céus abertos e Jesus de pé à direita de Deus, olhando para ele. Então, ele foi apedrejado, ele foi morto, mas ele foi para o céu e foi para o Senhor. Ele sabia que há um propósito maior na vida dele. Não é só isso que a gente está vendo. Né? Olha ao seu redor. Nós somos muito mais que isso. Nós somos seres espirituais, não é somente o que acontece aqui neste mundo, né, porque os nossos olhos estão voltados para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Nossos olhos estão na eternidade. Né? Então, ninguém pode roubar a nossa alma, o nosso futuro, a nossa eternidade com Ele. Jesus disse em Mateus 10, 28, ó, não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, a gente ter assim na nossa mente que este mundo não é o nosso lar. Nós somos cidadãos do céu e nós vamos estar com Ele. E não vai demorar muito, gente. Isso aqui, ó, é um sopro. A Bíblia fala que a nossa vida é como uma neblina, que ela vem e ela se dissipa. Do mesmo jeito que ela vem, ela logo se vai. Então, muitas vezes, nós queremos viver como se a gente fosse eterno aqui. Nós não somos eternos aqui. Este mundo, para nós, vai acabar. Mas nós temos que olhar para o alto, para o nosso autor e consumador, aquele que nos fez, que nos criou, que nos teceu desde o ventre da nossa mãe, com um propósito de vida, com um propósito eterno. Amém? Né? E o nosso propósito, gente, não termina aqui. Né? Nossos olhos têm que estar na eternidade. E muitas vezes a gente pensa na eternidade, vamos falar a verdade. Né? Realmente, a gente pensa como algo real quando a gente vai num velório, não é? Quando a gente vê alguém que a gente ama ali estendido. Não é verdade, gente? Aí a gente pensa, como eu estou vivendo? Como estão os meus dias?
O que eu estou fazendo? Como que eu estou agindo neste mundo? Porque um dia eu vou estar naquela condição também. E aonde eu estarei? Né? Porque ali só está o nosso corpo. Né? Nós não estamos mais ali. Né, gente? Eu vou estar na eternidade, com Deus ou não. Então, nós temos, muitas vezes a gente pensa na eternidade, realmente, quando a gente está em velório, quando a gente vê alguém querido que está ali. E a gente vê nos olhos de todo mundo está pensando, poxa, podia ser eu ali. Todo mundo ali naquele velório pensa. Porque às vezes a gente não tem tempo, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Mas quando alguém morre, a gente acha um tempo de estar ali naquele velório. Não é verdade, gente? Aí a gente para, porque temos que parar. Então, a gente tem que estar bem, assim, conectado com o Senhor, de saber, eu estarei contigo na eternidade. Em 1 João 2,17 também, diz assim, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E também no mesmo salmo, no versículo 10, no Salmo 56, versículo 10, Davi ainda continua, ele fala assim, confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Então, a fé se sustenta na palavra. Nós somos sustentados, nós conseguimos ficar em pé através da palavra em nossos corações, porque senão nós não conseguimos. Não adianta, né? A gente não consegue, gente. Só de, muitas vezes, de cantar ou de ver ministrações, a gente não consegue, a gente precisa aprofundar na palavra. Né? Por isso que em Tiago 1,22 fala para a gente ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. O que ele está falando assim? Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Porque se vocês forem só ouvintes, vocês estão se enganando. É muito real isso, é muito sério isso. Nós precisamos viver a palavra de Deus, viver em santidade. Né? O que os meus olhos estão vendo, né? O que os meus ouvidos estão escutando, o que o meu coração está armazenando. Porque quanto mais eu tenho da palavra de Deus, mais do Senhor eu vou transbordar. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais transbordante dele eu vou estar. E eu vou confiar, porque eu tenho a palavra dentro de mim. A palavra é o próprio Senhor Jesus. Né? Em João fala assim, o verbo se fez carne. E o verbo estava entre nós. A gente vê o verbo é a palavra de Deus. Jesus é a própria palavra. E em quarto lugar, gente, Ele sempre está conosco. Isso a gente tem que descansar no nosso coração. Né? Nele nós podemos confiar, Ele cuida de nós. E o cuidado dele, gente, é constante, é pessoal, é íntimo, é singular. O cuidado dele é para cada um de nós de uma forma diferente, porque ele nos conhece, ele conhece como a gente é tratado, ele sabe de como agir conosco. Né? E ele é um cavalheiro, o Espírito Santo que está aqui conosco, ele cuida de nós. No Salmo 91, que é um salmo tão falado, né, gente? É um salmo, assim, que as pessoas deixam a Bíblia aberta. Oi? Nele eu podemos confiar, tá bem? É que ele pensou nele só. Né? Eu posso confiar. Nele eu posso confiar. Né? E, assim, no Salmo 91, que é um salmo onde as pessoas deixam assim como um amuleto, e, gente, não adianta de nada, né? Se a gente não viver a palavra, se a gente não estiver nele, o Salmo 91 você pode falar, mas se você não se jogar nele, não vai acontecer nada. No Salmo 91 diz assim, a partir do 1, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente, esse pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza,
o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Ele é fiel, ó. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia, e assim por diante. Gente, mas esse salmo é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É para aquele que tem o caminho da obediência, né? Que gente, adquiram esse livro, se vocês puderem, porque é tremendo. Aquele que está andando em santidade, esse o Senhor cobre. A gente pode descansar à sombra do Senhor onipotente. Amém? E a gente não enfrenta os desafios sozinhos. Ele está a nosso favor, o favor dele vai à nossa frente, assim como ele foi com o povo do Egito, né, com aquela nuvem durante o dia, com fogo durante a noite. Ele está à frente das nossas vidas. Em Deuteronômio 31:8 diz assim, ó: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não, para a gente crescer em fé. Né? Que Deus permite várias coisas na nossa vida para nos posicionarmos. Não é verdade, gente? Quantas lutas que Deus permite e a gente tem que orar. Porque se estiver tudo bem, está tudo bem com nas finanças, está tudo bem lá em casa, a gente fala a verdade que a gente dá uma relaxada, não é? Mas quando as coisas começam a apertar, seja em qual área for, o que acontece? A gente corre para Deus, e ora. E no ano de 2017, cadê o Mateus? Ele não veio ainda, né? Está lá. No ano de 2017, o Senhor me deu uma música, sabe, gente? Do Salmo também, é um salmo de confiança também. É um salmo de... Salmo 27 é de Davi? Eu esqueci. Que diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza de toda a minha vida. A quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se exploda ao meu redor, confiarei. Aí ele fala assim, mas uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar em sua casa todos os dias da minha vida e contemplarei tua beleza. E assim, gente, eu não fiz ele certinho como está no Salmo, né? Eu dei umas puladas, né? É um Salmo de Davi, que ele diz assim, eu vou cantar sem instrumento mesmo, tá bom? Para vocês. O Senhor... Eu queria que vocês fechassem os olhos, senão eu vou ficar com vergonha. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza de toda a minha vida. A quem temerei? A quem temerei? Ah, o Mateus chegou. Vai melhorar um pouquinho. Tá indo lá. Vamos lá. Vamos lá. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza de toda a minha vida. A quem temerei? A quem temerei? Ainda
se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se exploda ao meu redor, confiarei, eu confiarei. Naquela segunda parte. Mas uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar em sua casa todos os dias da minha vida, e contemplarei tua beleza, eu contemplarei tua beleza. Que um exército se acampe contra mim, coração não temerá. Ainda que a guerra se exploda ao meu redor, confiarei, eu confiarei. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem terei medo? Amém, gente? Que esse salmo também, assim como o 56, nos dê assim um alívio, um suspiro, né? Um refrigério de saber que Ele está à frente das nossas lutas. E hoje eu quero perguntar para você: o que tem tirado a sua paz? O que tem tirado você, muitas vezes, do lugar da presença do Senhor? De não confiar muitas vezes, de se abater, de chorar, de sofrer. Que lugar tem tirado a tua paz? O que tem te afligido? O teu coração, a tua alma? O que tem feito o seu coração palpitar mais rápido? Deus está te chamando hoje para você colocar isso nas mãos dEle, no altar dEle. Porque Ele quer que você deixe o jugo que é pesado e tome o dEle que é leve. Senhor, o Senhor conhece aqui cada coração, Deus. E quando o medo vier, Senhor, em cada coração, porque ele vai vir, que a gente venha lembrar que nós não estamos sós, o Senhor está conosco. Ainda que se levante, Pai, um exército, Pai, contra nós, nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. Vamos escolher confiar nesta manhã.